nós estamos celebrando uma solenidade muito importante na vida da igreja, que é a solenidade da Ascensão do Senhor, que inclusive é um dos artigos, é uma das verdades que nós professamos no creio. Subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então nós cremos e professamos que Jesus veio a este mundo, cumpriu a sua missão, pregando, ensinando, realizando curas, libertações, fazendo sinais, passou pela morte, venceu a morte ressuscitando e depois voltou para o Pai. A ascensão é justamente isso, é o retorno de Jesus ao lado direito do Pai, e lá ele reina todo-poderoso pelos séculos dos séculos. E a liturgia de hoje, nós estamos no ano litúrgico A liturgia de hoje, vocês poderiam se perguntar assim, padre, mas o evangelho hoje não fala da ascensão de Jesus. Por que a igreja coloca este evangelho, Jesus enviando os apóstolos, e não coloca o relato da ascensão? Nós estamos no ano litúrgico A. No evangelho de Mateus, ele não traz o relato da ascensão. Então, por isso que a liturgia da igreja coloca esse trecho de hoje, que é a conclusão do evangelho de Mateus, onde os apóstolos se encontram com Cristo ressuscitado na Galileia, e dali eles são enviados para anunciar o evangelho e para batizar em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Mas a liturgia, que é muito catequética, ela coloca na primeira leitura um relato dos Atos dos Apóstolos. Quem escreveu os Atos dos Apóstolos foi São Lucas. Ele escreveu o Evangelho e depois escreveu os Atos dos Apóstolos. Por isso que a leitura começa dizendo: no meu primeiro livro, ó Teófilo. Qual que é o primeiro livro que São Lucas está se referindo? É o próprio Evangelho que ele escreveu. E aqui nessa leitura de Atos, capítulo 1, versículos de 1 a 11, nós temos um relato mais preciso da ascensão de Jesus. Então São Lucas nos mostra que Jesus veio a este mundo, pregou, ensinou, ressuscitou, durante 40 dias, teve algumas ocasiões específicas que ele apareceu aos apóstolos para intensificar a fé daqueles homens, e depois ele voltou para o Pai, onde está à direita do Todo-Poderoso. Nós poderíamos nos perguntar, vocês poderiam perguntar até para mim, padre, mas por que Jesus ascendeu ao céu? Não seria melhor ele ficar aqui nesse mundo? Já que ele veio a este mundo, assumiu a nossa carne, pregou, evangelizou, anunciou o evangelho, não seria melhor que ele ficasse aqui? Aí nós poderíamos ver Jesus fisicamente. Então poderíamos ouvir de perto o que ele estava falando, poderíamos tocar em Jesus, já que ele assumiu a nossa carne. Não seria melhor ele ficar aqui? Se Jesus permanecesse aqui e não ascendesse ao céu, nós até poderíamos vê-lo. Só que, como ele assumiu a nossa carne, a presença dele estaria limitada ao espaço. Por exemplo, se ele estivesse aqui em Franca, ele não estaria em Ribeirão Preto. Se ele estivesse em Ribeirão Preto, ele não estaria em São Paulo. Se ele estivesse em Jerusalém, ele não estaria na Europa. Se ele estivesse na Europa, ele não estaria na Ásia. Então a presença de Jesus física, por mais que seria bom vê-lo, adorá-lo, mas seria uma presença limitada ao espaço. Quando Jesus ascende ao céu, a presença dele continua no mundo, na história, na igreja e na nossa vida, pela ação do Espírito Santo. E Santo Tomás de Aquino, ele responde, ele dá alguns motivos pelos quais Jesus ascendeu ao céu. O primeiro motivo que Santo Tomás diz é que Jesus ascendeu ao céu para intensificar a nossa fé. Como nós somos muito movidos pelos sentidos, então tudo nós queremos ver, nós queremos tocar. Os apóstolos também viveram isso. Tomé queria tocar em Jesus para acreditar que ele tinha ressuscitado. Então, como nós somos muito propensos a tocar, a ver, a estar próximos de algo, quando Jesus ascende ao céu, ele quer intensificar a nossa fé. De nós sabermos que ele está presente na nossa vida, que ele está presente na igreja,
que ele age no mundo e na história? Pela ação do Espírito Santo. Depois tem um outro motivo. Jesus ascende ao céu para reerguer a nossa esperança na eternidade. Nós somos muito tentados a colocarmos a nossa esperança neste mundo, nos bens deste mundo, que são bons, são importantes, são necessários, mas não podem ser deuses na nossa vida. Precisamos usar bem dos bens deste mundo, mas saber que eles passam. Eu amo paramento, eu amo casula, essa aqui é a casula da minha ordenação. Mas pode um dia queimar, pode estragar, pode desbotar, pode envelhecer. Então, as coisas desse mundo, por mais bonitas e belas que sejam, mas elas passam. Então, celebrar a ascensão é deixar que a nossa esperança na eternidade seja reerguida. Depois, um outro motivo pelo qual Jesus ascendeu, para elevar os nossos afetos à eternidade. Os nossos afetos, os nossos prazeres, nos colocam nos bens deste mundo. Nós queremos tudo daqui, os nossos prazeres são inclinados para aquilo que nos traz conforto, o comodismo. A ascensão de Jesus quer elevar os nossos afetos à eternidade. Um outro motivo pelo qual Jesus ascendeu ao céu, para enviar-nos o Espírito Santo. Se Jesus não tivesse ascendido ao céu, ele não nos enviaria o Espírito Santo. Ele foi enviado pelo Pai, cumpriu a sua missão e ao retornar para o Pai, ele envia sobre nós o Espírito Santo. E o Espírito Santo, à medida que ele age, é a própria presença do ressuscitado na nossa vida. E também na igreja. No sacramento da confissão, quando nós colocamos os nossos pecados e quando recebemos o perdão, pela oração que o padre faz, é o próprio Cristo que está agindo neste sacramento pela ação do Espírito Santo. Aqui na Eucaristia, na celebração da missa, o pão e o vinho que são ofertados, pela ação do Espírito Santo, que santifica o pão e o vinho, Cristo se faz presente na Eucaristia. Quando uma criança ou um adulto é batizado, pela ação do Espírito Santo, pelo rito do batismo, pela água que é derramada na cabeça de quem é batizado, é o próprio Cristo quem batiza. E na nossa vida, se nós recebemos essa presença do Espírito Santo, se nós permitimos que o Espírito Santo venha à nossa vida, ali nós experimentamos a própria presença do ressuscitado. E por fim, Cristo ascendeu ao céu, voltou para o Pai, porque Ele nos deseja fazer participantes da sua glória. Não sei se vocês prestaram atenção, mas na oração da coleta de hoje, que é aquela oração que o padre faz depois do Glória, a oração já começava assim: a ascensão do vosso Filho, a ascensão de Jesus, já é a nossa vitória. Porque se Ele, que é a cabeça da igreja, já voltou para o Pai, já está na glória do céu, já voltou para a glória do céu, Ele também quer levar cada um de nós que somos membros da igreja a participarmos da glória da eternidade. Não aparece na primeira leitura de hoje. A primeira leitura vai até o versículo 11. Mas se nós pegarmos os versículos no capítulo 1 de Atos, versículos 12 a 14, nós veremos que os apóstolos, depois da ascensão de Jesus, eles retornaram para Jerusalém, junto com Maria, algumas mulheres e outros homens, foram para a sala superior, que é o cenáculo, e ali permaneceram em oração até o dia de Pentecostes. Sabe que experiência que os apóstolos fizeram e que hoje nós podemos fazer na igreja? Eles fizeram a novena de Pentecostes. A novena de Pentecostes é a novena oficial da igreja. Novena dos santos, importantíssimas. Novena de Santa Rita, novena de São José, novena dos nossos padroeiros, São Pedro, São João Paulo II, Santa Teresinha, importantíssimas. Mas a novena oficial da igreja é a novena de Pentecostes, porque os apóstolos rezaram essa novena. Eles permaneceram em oração, esperando a vinda do Espírito Santo. Eu cheguei aqui esse ano,
e também já tínhamos alguns compromissos. Mas é uma coisa que nós podemos pensar para o ano que vem, se eu estiver aqui, claro. Rezar a novena de Pentecostes como paróquia. É a novena oficial da igreja, é a novena que os apóstolos rezaram e nós também precisamos rezar. Pessoalmente, particularmente, eu estou rezando a novena. Comecei na sexta-feira. Mas ainda que você não tenha começado a novena, não esteja rezando, durante esses dias, una-se aos apóstolos e à Virgem Maria, fazendo pelo menos alguma oração voltada para o Espírito Santo. Você pode rezar o Vinde Espírito Santo, que é a oração mais tradicional voltada ao Espírito Santo. Você pode rezar o Veni Creator. Você pode rezar uma ladainha ao Espírito Santo. E tem tantas outras orações que nós podemos rezar. Eu ia trazer para cá, eu esqueci. João, pega esse livrinho que está embaixo. Tem um livrinho que eu gosto muito, daqui vocês não vão ver. Chama Seleta de Orações. Essa versão que eu tenho aqui já está até um pouquinho, já tem uma versão até mais nova. Porque faz tempo que eu tenho. Quando eu preparava a homilia, eu lembrava, tem várias orações voltadas ao Espírito Santo. Aqui nesse livrinho tem uma oração, na página 95, mas é uma oração que vocês encontram na internet, que eu já pesquisei. Se vocês pesquisarem na internet lá no Google, Oração ao Espírito Santo de São José Maria Escrivá. São José Maria Escrivá foi o fundador do Opus Dei. E ele compôs uma oração inspirado pela Santíssima Trindade, voltada ao Espírito Santo. Eu quero encerrar essa homilia rezando essa oração ao Espírito Santo, que foi composta por São José Maria. Ele escreveu assim: Vem, ó Santo Espírito, ilumina o meu entendimento para conhecer os teus mandatos. Fortalece o meu coração contra as insídias do inimigo. Inflama a minha vontade. Ouvi a tua voz e não quero endurecer-me e resistir dizendo, depois, amanhã, agora, não aconteça que o amanhã me falte. Ó Espírito de verdade e de sabedoria, Espírito de entendimento e de conselho, Espírito de alegria e de paz, quero o que queres, quero porque o queres, quero como queres, quero quando o quiseres. Irmãos e irmãs, nós precisamos dessa presença do Espírito Santo. Tem tantas situações na nossa vida que pelo nosso raciocínio nós não conseguimos ter o discernimento. E é a presença, a ação do Espírito Santo que nos ajuda. Durante essa semana que nós estaremos nos preparando para Pentecostes, se você não está rezando a novena de Pentecostes, a novena ao Espírito Santo, eu vou te fazer um convite, pelo menos alguma oração voltada ao Espírito Santo, faça durante essa semana, para que você volte o seu olhar para a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que nos fortalece, que nos ilumina, que volta o nosso olhar para a eternidade, que reergue a nossa fé, a nossa esperança e que nos coloca na presença do próprio Cristo ressuscitado. Na companhia dos apóstolos, da Virgem Maria, na companhia de toda a igreja, vivamos essa semana esperando a vinda do Espírito Santo sobre nós e sobre toda a igreja.